Criar metas e traçar os seus objetivos de estudo são um grande segredo para você obter bons resultados nas provas de concurso. Nesse episódio do nosso podcast eu vou te mostrar como fazer um plano de estudos infalível para que você seja estratégico e alcance a sua aprovação mais rápido. A verdade é que a rotina de muitos estudantes é passar muitas horas por dia estudando, em uma rotina que normalmente dura por meses ou até mesmo por anos. Agora imagine tamanho esforço e empenho sendo simplesmente jogados fora, sendo usados como uma imensa perda de tempo. Normalmente, é isso que acontece. Esses estudantes simplesmente não sabem montar um plano estratégico e eficaz que faça com que os seus esforços se transformem em resultados positivos nas provas de concursos, vestibulares, OAB ou até mesmo os concursos militares. Então, voltando um pouco ao tema que já foi debatido em episódios anteriores, é importante que você saiba qual o seu objetivo de estudo. Por isso é importante saber qual concurso você quer prestar ou qual área de concurso você deseja obter a sua aprovação, qual o nível de escolaridade exigido, por exemplo. E a partir do momento que você sabe onde quer chegar, é mais fácil desenvolver um plano de estudo que funcione e que seja perfeito para atingir os seus objetivos. A partir daí, é hora de partir para a ação, é hora de entrar em campo, é hora de colocar o seu plano de estudos em prática, simplesmente estudando. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Um plano de estudo é um modelo de organização dos estudos baseado em um método. Esse método é um conjunto de estratégias para que você consiga se tornar um estudante com alta capacidade de aprendizado e desenvolva a habilidade de resolver prova de concurso com alto desempenho. Em outras palavras, o plano de estudo é a ferramenta essencial para você mandar bem nos concursos e conquistar a sua aprovação mais rápido. Mas para isso acontecer, você tem que cumprir algumas etapas muito importantes que são traçar os seus objetivos de estudo, traçar as metas para atingir esses objetivos, fazer o planejamento semanal dos seus estudos e entrar em campo. Além disso, você precisa fazer uma análise constante do seu desempenho. Em outras palavras, podemos dizer que o plano de estudos é o que vai ditar o rumo do seu projeto de aprovação. Pode até parecer um pouco complicado no início, mas à medida que o seu plano de estudo vai sendo colocado em execução, você vai perceber que na verdade é um procedimento bem simples de organização dos estudos. Lembrando sempre que tudo vai depender da sua autorresponsabilidade em seguir exatamente o seu planejamento. Você é a única pessoa responsável por fazer dar certo. Nos episódios anteriores do nosso podcast, você já aprendeu que a sua rotina de estudos deve ser coerente com a sua realidade. Não adianta traçar um cronograma de estudos que você não consegue cumprir. Se você perdeu algum desses episódios, volte e ouça para que você aprenda como traçar um cronograma de estudos eficiente. Se você vai prestar um concurso, mas ao mesmo tempo precisa trabalhar e acha que não consegue dar conta de tudo, tenha calma. Isso não é um problema, mas sim uma questão de organização. E o primeiro passo para conciliar estudos e trabalho é se organizar. Faça um levantamento de toda a sua rotina, levantando como você usa o seu tempo e trace um planejamento coerente, como você aprendeu no episódio sobre cronograma de estudos. É importante que durante a sua preparação, você comece devagar e vá se adaptando à sua rotina de estudos. Assim você adquire o conhecimento ideal para manter um ritmo de estudos consistente que aguente uma rotina que pode durar por um longo período de tempo. Planejamento e a disciplina são habilidades que você precisa adquirir, pois eles precisam estar presentes no seu dia a dia como estudante. A disciplina é fundamental para que você se mantenha firme no leme, principalmente naqueles dias em que o cansaço e a falta de motivação querem puxar a sua moral para baixo. Normalmente nós temos uma rotina meio que cíclica, se assim podemos dizer. Ela costuma ter um ciclo de repetição semanal. Essa é uma questão meio que lógica, já que a maioria dos brasileiros tem as suas atividades profissionais e estudantis durante os dias úteis, ou seja, de segunda a sexta. Já as atividades mais sociais e de lazer ficam para o final de semana. A vida do brasileiro funciona dessa forma para a grande maioria da população.
Por isso eu costumo sempre recomendar que o seu planejamento de estudos siga uma lógica parecida. Assim você mantém uma pegada de responsabilidade nos dias úteis e deixa para descansar e se socializar mais para os finais de semana. Obviamente você deve analisar a sua rotina para tirar as suas próprias conclusões, e esse é apenas o norte. Além disso, utilizando o período de uma semana para se organizar, você consegue determinar como usa o seu tempo com uma margem de 7 dias de antecedência para eventuais contratempos, ou seja, as atividades urgentes que uma hora ou outra vão surgir. Uma ressalva importante que eu gostaria de fazer é que, se após analisar o uso do seu tempo, você perceber que o tempo está escasso durante os dias úteis, você terá que avaliar o uso do seu final de semana para atividade de estudo. Obviamente reservando espaço para descanso, para o lazer e também para os seus momentos em família para encontrar os amigos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a planilha de estudos. E a planilha de estudos é uma ferramenta interessante de fazer o seu plano de estudo pela sua facilidade. Mesmo que você não tenha o aplicativo Excel, que é da Microsoft, ou o aplicativo Calc, que é do pacote LibreOffice, instalados no seu computador, isso não é um problema. Basta você acessar o site do Google Sheets, acessando com a sua conta do Gmail e pronto. Você pode criar a sua planilha na nuvem e acessar de qualquer computador conectado à internet ou até mesmo do seu smartphone ou tablet. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link para você acessar o site do Google Sheets. A planilha de estudo serve basicamente para você organizar e seguir o seu planejamento dos estudos. Através dela você sabe exatamente qual matéria ser estudada naquele período específico de estudos. Além disso, ela permite que você execute as tarefas de estudo na ordem correta, sejam elas assistir uma aula relativa à matéria, a primeira leitura do seu conteúdo, fazer os seus resumos, fazer suas revisões, realizar a resolução de exercícios complementares, realizar uma análise do seu desempenho naquela matéria e revisar os pontos falhos ou os pontos que você ficou com dificuldade. A planilha te permite estudar com controle e elimina aquela sensação de estar completamente perdido sem saber o que fazer e por onde começar a estudar. Essa estratégia é ideal para quem tem uma rotina de estudos previsível. Mas para quem tem uma rotina sem muita definição, por exemplo, se você trabalha por escala, ou se o seu trabalho não tem horário fixo, ou ainda se você gosta de ter um pouco mais de flexibilidade nos seus horários, você pode usar a estratégia do ciclo de estudos. O ciclo é uma estratégia em que você não determina horários fixos de estudo, mas sim uma sequência fixa de ações de estudo. E através dele você determina a ordem das matérias a serem estudadas e as atividades de estudo seguem essa sequência de acordo com a sua disponibilidade. E ao concluir um ciclo completo, você tem a opção de reiniciar o ciclo ou de começar um novo ciclo, adicionando mais matérias ou reorganizando as suas atividades de estudo. E antes de escolher qual modelo de plano de estudo você deve seguir, eu recomendo que você teste. Não existe estratégia melhor ou pior. Na verdade, existe aquela estratégia que melhor funciona para você, e essa é uma escolha muito pessoal. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora é hora de resumir tudo o que nós aprendemos hoje. Muito bem, nesse episódio nós vimos como fazer um plano de estudo para concurso infalível. O primeiro ponto que você aprendeu foi a importância de fazer um plano de estudos e como essa ferramenta pode ser um fator-chave na sua aprovação. Logo em seguida você viu o que é um plano de estudo na prática e por que ele é a ferramenta ideal para aumentar o seu rendimento dos estudos. Na sequência nós vimos que é possível estabelecer uma rotina de estudos muito eficiente, mesmo se você tiver que conciliar trabalho com estudos. Tudo se resume a uma questão de organização e comprometimento. Você aprendeu também por que fazer um plano de estudo semanal é importante para que você tenha um bom período de antecedência no seu planejamento. Assim você consegue se adequar aos contratempos para manter a sua rotina funcionando com controle. E por fim você viu que usar uma planilha de estudos é simples e muito eficiente.
Lembrando que existem basicamente duas formas de realizar esse controle: através de um cronograma de estudos fixo ou através do ciclo de estudos. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe e deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, você também pode usar o Spotify e o Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.